Caríssimos irmãos, saúdo todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Mariana e sou esposa do João e eu quero compartilhar um pouquinho da minha história de sofrimento para poder testemunhar o poder e a glória de Deus na minha vida. Eu já sofri muito, mas foi no meio desse sofrimento que eu pude abraçar o Senhor. Foi no meio desse sofrimento que eu encontrei o Pai. Foi no meio desse sofrimento que eu senti o abraço do Consolador. Foi no meio desse sofrimento que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu quero também que você o encontre. É por isso que nesse momento sinta-se abraçada pelo abraço do Consolador. Eu vou começar a contar minha história para você a partir dos meus 9 anos. Porque até os meus 9 anos eu tinha mãe, pai, eu tinha irmãos felizes, eu tinha um pai sorridente, uma mãe alegre, eu tinha casa, carro, uma boa escola, comida, brinquedos. Íamos para a praia, shopping, passeava, íamos na casa da minha avó, na casa do meu avô, estava tudo certo. Era maravilhoso, não tinha nada errado naquela época. Foi os melhores momentos da minha vida e até hoje ainda lembro. Eu tive uma base familiar, mas os meus irmãos não. Eles não tiveram a mesma sorte. Desde o dia que o meu pai saiu de dentro de casa, ele nunca mais voltou. Ele nem lembrava que existia filhos. Ele nem lembrava que tinha 3 filhos e uma esposa. Ele simplesmente pegou tudo que era dele, colocou dentro de uma mala, entrou naquele carro e foi embora. A minha mãe estava no chão chorando, os meus irmãos também. E eu em pé, olhava para tudo aquilo e não sabia o que fazer. Hoje eu sei exatamente o que estava acontecendo. Hoje eu entendo que entrou outra mulher na vida do meu pai. Eu entendo, mas naquela época eu não estava entendendo nada. Eu só sei que depois que minha mãe se levantou do chão, ela foi para a cama e ela só saiu daquela cama para o cemitério. Ela não deixava ninguém entrar dentro do quarto. Não tinha quem a convencesse a sair dali. E se minha mãe não trabalhava, meu pai não mandava nada, como a gente ia se alimentar? Como a gente ia se sustentar? Então eu, com 9 para 10 anos, comecei a pedir esmola. Eu ia pedir na casa de um, na casa de outro, lavava os pratos da minha vizinha, fazia isso para um, arrumava a casa de outro, ia no centro com os meus irmãos, cada um saía pedindo um pouquinho por ali, a gente voltava com algumas comidas para casa. Passamos assim uns 3, 4 anos, vendemos algumas coisas que minha mãe tinha em casa, algumas roupas dela, alguns sapatos, a gente ia vendendo tudo, brinquedo, tudo que a gente podia vender, a gente ia vendendo para poder ir segurando. Aos meus 14 anos, eu procurei uma pizzaria muito famosa lá da minha cidade. E eu queria trabalhar lá. Então eu procurei aquele proprietário e eu disse: você consegue um trabalho para mim para lavar pratos? Eu sou muito boa para lavar pratos. E ele disse: olha, eu não posso te empregar aqui, você é de menor. Ai, mas é lá no fundão, ninguém nem vai me ver. Só para lavar pratos, a minha família, o meu pai foi embora. Eu estava completamente vulnerável. E eu entreguei o ouro para aquele homem. Meu pai foi embora, eu não tenho ninguém. A minha mãe está em cima de uma cama com depressão, eu tenho que sustentar os meus 3 irmãos. Eu passei a ser ali a vítima perfeita para aquele homem. Então eu comecei a trabalhar na pizzaria, comecei a lavar os pratos. Quando a pizzaria ali fechava por volta de meia-noite para 1h, eu ia ali sozinha no caminho. Um certo dia ele me ofereceu uma carona e eu aceitei. Foi o pior erro da minha vida, foi quando eu entrei naquele carro e eu fui abusada. Eu tinha apenas 14 para 15 anos. Eu saí daquele carro chorando. Cheguei em casa chorando. Eu não tinha para quem contar aquele abuso. Eu não podia contar para ninguém. Quem iria acreditar numa menina abandonada? Abandonada por um pai, abandonada por uma mãe, que tinha que dar conta de 2 irmãos. Então a solução era me calar. E eu me calei. Passei a noite toda chorando, mas pela manhã me levantei. Fiz 2 pães, dei para os meus 2 irmãos, levei-os para a escola como de costume. E ali voltei para casa e pedi à minha mãe: mãe, vamos embora daqui. Vamos vender essa casa, vamos embora daqui. Aqui não tem como a gente ficar, mãe. Não tem ninguém por nós. Não tem ninguém por nós. Nessa época, o meu pai já não tinha mais o carro dele. O meu pai nessa época estava ainda com aquela mulher, mas era dormindo nas calçadas. O meu pai estava viciado no álcool, vivia alcoolizado, dormindo nas calçadas. Você ia falar com ele, ele nem entendia o que você falava. Às vezes eu dizia: pai, volta para casa, porque se o senhor voltar para casa, minha mãe fica boa. Vamos voltar a ser aquela família de antes, pai. Se levanta daí, tenha força, pai. Volta a trabalhar para nos ajudar. E ele ficava olhando.
e aquela cara dele de bêbado. E eu olhava e ele ficava meio que grogue. E eu olhava, pai, o senhor tá me ouvindo? Às vezes eu até via 2 lágrimas escorrendo assim pelos olhos dele. Mas ele não tinha força para sair dali. Então eu voltava para casa. E um desses dias, quando eu deixei os meus irmãos, eu fiquei um pouco até tarde, porque tinha uma reunião na escola. Quando terminou a reunião, eu simplesmente peguei os meus 2 irmãos e fomos para casa. Mas eu estava apressada naquele dia, eu estava agoniada. Eu estava sentindo uma dor no peito, uma sensação estranha. É como se estivesse algo prestes a acontecer. Então, nós chegando em casa, mandei as 2 crianças irem para o banheiro para tomar banho. Quando eu entrei no quarto, eu procurei a minha mãe. Mãe, e ali quando eu coloquei a minha mão sobre o rosto dela, ela estava gelada e com os lábios muito roxos. Então procurei o pulso dela, não encontrei. Coloquei a minha mão sobre o coração dela e não tinha mais nenhum sinal de vida. Foi naquela hora que eu saí gritando, chamando pela vizinha. E a vizinha veio e disse, filha, a sua mãe não está mais com a gente. Então chamaram o carro, levaram a minha mãe. E louvado seja Deus que não foi suicídio. A minha mãe, ela teve um ataque fulminante e ela partiu. Ali nós dissemos, agora pronto. Acabou. Os meus 2 irmãos ficaram ainda mais desesperados. Eu disse, agora acabou de vez. E eu não sabia para quem pedir ajuda. Então eu lembrei da minha avó, que morava em uma cidade melhor do que a nossa. Então eu liguei para minha avó da casa da vizinha e eu disse, vó, posso vender a casa e morar perto da senhora? E ela disse, minha filha, eu não tenho muitas condições, mas se você vender essa casa e vier para cá, você compra 2 quartinhos e a gente vai se ajudando. E assim a gente fez. Eu vendi aquela casa e fui embora com os meus 2 irmãos. E agora, morando na mesma cidade que a minha avó, nós estávamos nos sentindo amparados, protegidos. E ali começava uma nova história. E eu logo consegui um trabalho. E os meus irmãos sempre me ajudaram, nunca me deram nenhum trabalho, pelo contrário, sempre foram os melhores na sala de aula. E isso me enchia de orgulho. E aos poucos, a nossa alegria foi voltando. Nós estávamos bem. Tinha passado ali 10 anos, nessa mesma rotina, uma vida de paz, com a nossa avó, estava tudo bem. O meu irmão já estava casado, com a filha de um pastor. Que família linda que meu irmão formou. A minha irmã também já estava namorando com um rapaz da igreja. Só eu não tinha ninguém. Mas eu já estava pronta, porque eu já estava bem madura, como dizia minha avó. Naquela época ali eu tinha uns 29 para 30 anos. Até que um dia eu recebi uma ligação. Me falaram que o meu pai tinha sofrido um acidente e que talvez ele não passava daquela noite. Então eu fui até lá para ver o meu pai e ele realmente estava num estado já que não tinha mais jeito. O acidente tinha sido muito grave. O carro que tinha batido nele pegou ele em cheio e meu pai realmente estava nos últimos momentos da vida dele. Eu liguei para os meus 2 irmãos, pedi também para eles virem até lá e o nosso pai pediu perdão. E ele disse, meus filhos, nunca abandone as suas famílias. E ele respirava com muita dificuldade. E ele dizia assim, lute pelos seus filhos, lute pela família. Foi a mensagem do meu pai. E logo, um tempo depois, ele já não conseguia mais respirar. E ele veio a óbito. Quando nós estávamos já saindo assim do hospital, nos corredores, os meus 2 irmãos lá na frente chorando, eu ia passando assim perto de um leito e eu olhei de lado. Tinha um senhor, mas era muito seco. Aquele senhor estava muito seco em cima da cama. Eu olhei, eu me assustei porque era uma caveira. Uma caveira, uma caveira. Não tinha mais nenhuma carne. Era só o osso e a pele. Eu olhei, eu disse, meu Deus, pobre desse homem. Eu fiquei com tanta pena daquele homem e eu quis voltar. Porque eu morei a vida toda naquela cidade. Eu queria saber quem é aquele homem. E eu voltei. Quando eu voltei, eu chamei assim a pessoa que estava acompanhando. Eu perguntei, quem é? E eles pronunciaram o nome. Quando eles pronunciaram o nome, eu falei assim, é o fulano, dono da pizzaria? E a mulher, sim, é ele mesmo. E eu olhei assim para ele e disse, Deus,
Eu nem acreditava em Deus nessa época, igreja. Mas eu olhei e falei assim, Deus, Deus, o Senhor está cobrando dele, né? E ele estava lá sentindo dores, muitas dores, seco, seco, seco. Aquele homem estava seco. Como é que pode um homem ficar daquele jeito? Só a pele e o osso. Era seco. E eu perguntei assim para a mulher, quanto tempo que ele está assim? Ela falou assim, ele já está vegetando desse jeito há mais de 6 anos. Eu falei, não acredito, sim. Vegetando, vai para casa, depois tem uma desidratação e volta. Vai para casa e volta. Vai para casa e volta. Já foi furado, não tem jeito, ninguém consegue descobrir o que ele tem. Eu disse, meu Deus do céu. E eu olhei para aquele homem e disse assim, Pai, se depender do meu perdão, eu perdoo. Eu perdoo toda a maldade, toda a crueldade que ele fez comigo, eu perdoo. E eu saí dali. E eu olhei assim para o céu e eu disse, eu não sei se tu existe ou não existe. Para mim o Senhor não existe porque um Deus, se existisse, não deixaria um povo sofrer tanto. Mas hoje eu vi justiça na vida de alguém que muito me fez mal. E nós saímos daquela cidade. E eu nunca mais queria voltar ali. Esse era o meu voto com Deus. Nunca mais eu volto aqui. Cidade que foi só de sofrimento. Cidade que eu vi meu pai morrer, a minha mãe morrer. Aconteceu tantas coisas ruins nessa cidade. E nós fomos embora. Voltamos para a nossa rotina do dia a dia. E um desses dias, uma colega do meu trabalho falou assim, vamos jantar lá em casa comigo hoje? Eu falei, ah não, amiga, você é casada. Não, mas o irmão do meu marido vai. Vamos? Ai, tipo um casalzinho, né? Ela falou, vamos. Eu falei, não sei, não quero não, vamos. Você é uma mulher legal, solteira. Ele também é um homem legal, solteiro. Por que você não vai? Eu falei, então tá, pois eu vou. E quando eu chego em casa, simplesmente, eu falo para as meninas, a minha cunhada estava lá em casa com meu irmão, a minha irmã também estava com o namorado. E eu falo, meninas e meninos, hoje a encalhada vai sair para jantar. E aí eles começam a fazer aquela festa e a gente foi preparar o vestido e foram escolher brinco. Eu saí de lá quase uma árvore de Natal, parecia que eu ia me casar. Bem, eu não ia me casar, mas ia conhecer o meu noivo. Parece que elas estavam adivinhando. E foi assim, lindo, né? E quando eu cheguei lá na casa da Júlia, a Júlia é muito esperta, manda o João vir abrir a porta. Então, quando eu estou esperando a Júlia, né? Ainda estou até me preparando, dando uma arrumada assim na minha maquiagem. Quando eu vejo o João na minha frente, rindo e foi logo se apresentando. Olá, eu sou o João. Você é a Mariana? E eu falando, sim, sou. Ele, então, eu sou irmão do César. E a gente foi ali conversando e a Júlia estava lá dentro. A gente já sabia que ali era amor. A Júlia sabia, quando juntou nós dois, ela já sabia o quanto que a gente pertencia um ao outro. E Deus é muito perfeito em tudo que Ele faz, como diz a missionária Ivanilda. E eu já saí dali praticamente namorando sério com o João. E a gente tinha feito um voto um para o outro, que a gente nunca mais ia se largar. A Júlia sabia, quando estava nos apresentando, é porque a gente pertencia um ao outro. Não tinha como ser diferente. E tudo foi acontecendo como tinha que acontecer. Nós namoramos, noivamos, casamos. E o João sempre foi um homem muito amável comigo. E ele sabia que eu queria me formar em Direito, então ele pagou um curso e eu me formei. Então nós viajamos, passeamos e depois veio os nossos filhos. Veio primeiro o menino, depois veio a menina e Deus foi fazendo na nossa casa. Nós estávamos bem, estava tudo ótimo. Nós éramos felizes, mas dentro de mim, lá no fundo, tinha um vazio na minha alma. E eu comecei a atribuir esse vazio a exercer a minha profissão. Então eu comecei a ficar muito triste dentro de casa, muito amarga com meu marido, até sem jeito para cuidar dos nossos filhos. Até com os empregados, às vezes também eu era tão rude. Então, o João me conhecendo, ele me chamou. E ele perguntou, Mariana, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou cansada de ser só a dona de casa. Eu quero ser a advogada, Mariana. Eu quero exercer a minha profissão. E ele disse, então por que você não exerce? Eu falei, que a empregada para cuidar das crianças, eu teria que chamar alguém. Ele diz, então chama, veja uma pessoa, chama uma pessoa para cuidar dos nossos filhos, procura uma pessoa cuidadosa, uma pessoa responsável e vai,
Pode ser feliz, Mariana, faça o que você quer fazer. Não deixe de viver a sua vida, não. Você quer ser advogada? Seja. Quer exercer a sua profissão? Exerça. Dá para você conciliar com um jeitinho, se você souber levar. Dá para você ser mãe, dá para você ser esposa, dá para você ser advogada. E eu abracei, eu disse: João, você é um homem de Deus. É um homem escolhido, assim. Sou tão grata a Júlia por ter me apresentado. Você me faz esquecer tudo que eu já vivi lá no passado. E ele me abraçou forte. A gente era muito parceiro naquela época. Só que, infelizmente, eu me perdi. Não foi o João que fez nada comigo. Eu que fiz. Foi eu que destruí a minha casa. E agora eu vou contar para vocês como uma mulher tola pode destruir a própria casa. Então eu comecei a procurar alguém para vir cuidar dos meus filhos. Nós tínhamos uma empregada que cuidava da casa, da comida, de roupa, de tudo isso. Mas eu queria alguém para dar atenção aos meus filhos. Eu queria alguém que tivesse um tempo dedicado só a eles. Então eu comecei a fazer essa busca. Eu estava à procura de alguém para ser a babá dos nossos filhos. Até que um dia chegou alguém na minha casa e ela se apresentou como uma irmã do meu pai. E eu falei: olha, ela está precisando de ajuda, seria perfeito. Ela já é uma senhora de idade, seria ótimo, a irmã do meu pai. E ela disse: não é para mim, minha filha. Eu tenho meu marido, ele é inválido, eu tenho que cuidar dele. Mas é para minha filha, ela faz faculdade, ela precisa de um trabalho. E se você pudesse arranjar alguma coisa, nem que fosse de faxineira para ela. Falei: olha, quantos anos ela tem? 18 anos. Ela tem jeito com criança? E a minha tia falou: tem. Falei: então, eu estou procurando alguém para ser babá dos meus 2 filhos. Aí ela disse: então pronto, é perfeito para Bia. Beatriz, mas a minha tia chamava ela de Bia. Falei: tá ótimo, minha prima, ela pode vir, tem um quarto aqui só para ela. E vai ser ótimo para ela, ela pode vir morar. E quando for no horário dela de faculdade, é o horário que eu também estou chegando em casa, ela vai e eu fico com as crianças. E aí eu coloquei o inimigo dentro da minha casa. Foi aí onde tudo aconteceu, igreja. Então a minha prima veio. Quando ela chegou lá em casa, uma moça muito bonita. Mas eu tola, não parei, continuei. Então a Bia chegou. O meu filho só tinha 2 aninhos e a minha filha tinha 1 aninho. Então assim, eles começaram a ter todo o laço afetivo com a minha prima. E a minha prima era muito cuidadosa com as crianças. A Bia tinha um jeito que nem eu tinha com os meus próprios filhos. Quando eles começavam a chorar, a Bia chegava, acalentava e brincava. Quando eles não queriam comer, a Bia chegava e fazia uma brincadeirinha e eles comiam. Então assim, sentava no chão, brincava e derrubava pipoca e jogava pipoca nessas crianças. Ela sabia cultivar os meus filhos. E eu achava isso o máximo. Então eu comecei a pegar muitos casos complicados, muitos casos sérios aqui da minha cidade. E eu comecei a ter nome como advogada. Então eu comecei a me trancar muito dentro do meu escritório para me estudar os casos, ver respostas e tudo. E foi, sabe, aquela dedicação. Era o início ali da minha carreira. Eu fui me dedicar muito. Eu fiquei dedicando. E quando foi um dia, eu me despertei. Quando eu cheguei ao auge da minha profissão, já estava ali mais ou menos com 3 para 4 anos. Quando eu cheguei ao auge da minha profissão, quando eu já estava sendo reconhecida por todo mundo na cidade, que eu era uma excelente advogada, eu comecei a sentir falta do meu marido. Eu comecei a perceber que fazia muito tempo que a gente não dormia juntos. Fazia muito tempo que ele ficava mais tempo no sofá. Fazia muito tempo que ele não olhava mais para mim como mulher, que a gente não saía, que a gente não viajava mais só nós 2. E eu comecei a procurar os meus filhos, e os meus filhos também não me procuravam mais. Até que um dia, enquanto eu estava trabalhando, o meu esposo, a Bia e os meus 2 filhos estavam na praia. E ali, minhas mãos gelaram. E eu disse: eu acho que eu fiz besteira. Eu sabia que eu tinha feito besteira. Então eu chamei o João para uma conversa. E ali eu perguntei: João, o que está acontecendo? Você não me procura mais como mulher. A gente não faz uma viagem. Você não me agrada mais em nada. Você está esquisito, rude comigo. Eu não posso te perguntar nada, seco. Nunca tem tempo, chega muito tarde em casa. O que está acontecendo? Você nunca foi assim? Ele simplesmente olhou para mim e disse assim: acho que acabou. Eu acho que você preferiu a sua profissão, você preferiu a sua vida e você esqueceu que tinha filhos. Quantos anos tem os seus filhos?
O que é que eles gostam? A Bia passa muito mais tempo com as crianças. Você deu toda a sua maternidade para a Bia. A Bia entende, a Bia conhece as crianças e você não. As crianças não querem nem saber de você. E na mesma hora eu rebati. Será? Você acha que uma empregada vai cortar o meu cordão umbilical que eu tenho com os meus filhos? Nós temos ligação de cordão umbilical, meu querido. Ele falou assim, eu acho que não. Mariana, eu acho que você não percebeu. Mas as crianças não estão nem aí para você. Aí eu olhei para ele, eu vi que ele estava defendendo demais a Bia. Eu falei, vem cá. Você tem alguma coisa com a Bia? Você está se envolvendo com a Bia? E ele olhou para a porta. Quando ele olhou para a porta, eu olho também. Quem é que estava na porta? A Bia. E aí, qual foi o charme que ela fez? Se vitimizou. Começou a chorar, foi pro quarto dela, juntou tudo que ela tinha, colocou dentro da mala e saiu gritando para poder as crianças ouvirem. Eu lembro como se fosse hoje. Ela saiu, pois eu vou embora, já que você não confia em mim, achando que eu sou sua prima, que eu tenho coragem de fazer isso, eu vou embora. E os meus 2 filhos caíram nos pés dela, agarrando pelas pernas e disseram, não vá, não vá, não vá, tia Bia, não. Mamãe feia, mamãe chata, sai você de dentro dessa casa. O meu marido simplesmente olha para mim e diz assim, realmente o que você está fazendo aqui? Aqui não é mais o seu lugar. Essa casa é minha, quem construiu foi eu. Se você ainda tiver um pouco de consciência, você sai de dentro dessa casa e deixa a gente ser feliz. Você tem atrapalhado as nossas vidas por 4 anos, enquanto você está vivendo aí tudo que você quer viver. Você quer trabalhar até tarde, a gente deixa. Quer dormir até tarde, a gente deixa. Quer ficar o final de semana todinho trabalhando, a gente deixa. Quer pegar mais de 4 casas por dia, a gente deixa. E a nossa vida, paralisada por causa de você. Eu olhei para o meu marido e eu não acreditei que ele estava falando aquilo. Eu logo lembrei da situação do meu pai e da minha mãe. Eu olhei para os meus filhos e eu disse, não, de novo não. De novo não, Senhor. E ali o meu coração já foi tomando pelo aquele pânico de imaginar que os meus filhos poderiam sofrer na mão da Bia, poderia sofrer na mão de uma madrasta. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia se meu marido realmente estava com a Bia ou não, se aquele charme dela era verdade ou não, o que estava acontecendo, e eu comecei a passar mal. E eu passei muito mal naquele dia. Fui para o meu quarto, me tranquei e lembrava das palavras dos meus filhos, mamãe Mar, vai embora, e aquilo não saía da minha mente, não saía da minha mente. E aí, quando foi na manhã, logo pela manhã, o João bate na porta do meu quarto e ele pede, você não tem tempo, você não tem jeito para ser mãe, você precisa deixar os meus filhos comigo, senão nós vamos brigar na justiça. Você precisa deixar essas crianças comigo, porque você não é uma boa mãe. A Bia é quem conhece as crianças. Vai embora, deixa a gente ser feliz. E eu olho bem na cara dele e pergunto, você está com a Bia? Ele disse, estou. Faz 3 anos que nós estamos juntos. E ali o meu mundo desaba. E eu não sei mais o que fazer. Eu não sabia o que fazer, porque os meus filhos queriam a babá. Eu não sabia o que fazer, porque se eu ficasse na casa, os meus filhos iam sofrer. Será que eu ia ter estrutura para cuidar dos meus filhos? Será que era melhor deixar com a Bia, que tinha um tempo dedicado aos meus filhos? Então, simplesmente, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Uma pessoa que não tem Deus, ela não vive. Ela sobrevive, ela fica vagando por aí. Ela só toma decisões erradas. E essa foi a pior decisão da minha vida. Ter abandonado os meus filhos, ter abandonado a minha casa. Era para mim ter colocado aquela mulher para fora. Independente do quanto que os meus filhos gostassem dela. Eu jamais deveria ter abandonado a minha casa e os meus filhos. Jamais. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu fui, sem me despedir das crianças. Eu simplesmente fui para o escritório. Chegando no escritório, eu contei para uma amiga minha que trabalhava como minha secretária. E eu contei tudo o que estava acontecendo. E ela disse, olha, em nenhuma das hipóteses, você pode voltar com o teu marido. E você não deve perdoar os seus filhos. Como pode os próprios filhos falarem isso contra a mãe? Essas crianças estão endemoniadas. Como uma criança pode falar isso? E eu comecei a sentir raiva dos meus filhos. Eu comecei a julgar as atitudes dos meus filhos como se eles fossem adultos. Eu coloquei eles numa balança de adultos. Como pode?
Você colocar duas crianças, uma de 3 anos e uma de 4 anos, na balança de adultos, tinha que estar muito endemoniada. E eu escutei o espírito de Passu, eu escutei os demônios, eu escutei os conselhos. Muito cuidado, igreja, com os conselhos. Então ali, aquela mulher conseguiu lançar mais raiva no meu coração. E eu tinha muita raiva da Beatriz. Eu estava com muita raiva da Bia, a tal ponto de querer bater nela. E eu comecei a fazer exatamente o que essa minha amiga me ensinava, me instruía. Detalhe, ela nunca foi casada. Olha o quanto que eu fui tola. Eu casada, recebendo conselhos de uma mulher solteira. Quem nunca foi casada não sabe o peso de uma aliança. Mas eu estava exatamente encantada pelas palavras e os conselhos daquela mulher. Ela tinha um poder de persuasão sobre mim incrível. Ela falava e eu estava lá fazendo. Ela dizia, você tem que usar roupas assim. Lá estava eu mostrando um pouco do meu corpo para fazer ciúmes do meu marido. E ela dizia, você tem que mostrar que está vivendo. Eu ia lá e mostrava que estava vivendo. E isso cada vez afastava os meus filhos e afastava o meu esposo de mim. E afastava os meus amigos, afastava os meus irmãos de mim. Tudo que eu fazia era afastar as pessoas de mim. Porque aí deu a ideia de que eu tinha abandonado o meu lar. Eu tinha abandonado os meus filhos. Então eu estava lá, sendo escrava de Satanás. Ia para o barzinho, para a festa, para a balada, bebendo, voltava para casa bêbada. Muitas das vezes o meu irmão teve que cuidar de mim. E essa era a vida que eu estava levando, achando que essa era a estratégia certa para alcançar o amor do meu marido e o amor dos meus filhos. Mas na verdade eu estava cada dia afastando mais. E eu comecei a ficar viciada no álcool. Eu já não conseguia mais ficar sem beber pela manhã, sem beber à tarde. E eu comecei também, para poder dormir, usar drogas. E eu comecei a usar muitas drogas. E o meu irmão ficou preocupado, a minha irmã também, a minha avó. E o meu esposo e os meus filhos, esses não lembravam de mim. Eu nunca recebi uma ligação dos meus filhos. Eu nunca recebi uma ligação do meu esposo. E eu também nunca liguei. Eu tinha medo, receio, medo de me magoar, medo de me machucar. Eles pediram para ser feliz, os meus filhos pediram para mim sair de dentro de casa. Então eu simplesmente saí. E no meio de tudo isso eu comecei a perder. Eu fui perdendo os meus clientes, não pegava mais nenhum caso. E eu comecei a ficar trancada em casa, em cima de uma cama. Era cama, festa, balada. Cama, festa, balada. Então a minha cunhada veio até a casa onde eu estava morando, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, cadê aquela mulher que um dia eu conheci, que ajudava todo mundo, que carregava todo mundo nas costas? Porque agora não se carrega. E eu disse, não sei, acho que ela morreu, se cansou, paralisou. E ela disse, eu posso fazer uma oração por você? E eu disse, pode. E ela fez uma oração tão linda, pedindo a Deus para alcançar a minha família, para me alcançar, para consertar os meus erros, para consertar o meu altar. E no finalzinho, quando eu disse amém, ela falou, vamos para a igreja? Aí eu soltei uma gargalhada. Eu ir para a igreja desse Deus que só permite coisas ruins acontecer. Eu fui ajudar uma mulher para ela poder pagar a faculdade. Olha o que ela fez comigo. Onde estava esse Deus? Onde estava esse Deus que deixou meu pai sair de dentro de casa? Onde estava esse Deus que deixou aquele homem mau abusar de mim? Onde estava o seu Deus quando ele deixou aquela mulher entrar na minha casa e meu marido se apaixonar por ela? Onde estava o seu Deus que não cuidou das minhas crianças para elas não deixarem de me amar? Onde estava o seu Deus? A minha cunhada olhou bem assim no meu olho e disse, no mesmo lugar de sempre. Você é que não estava indo ao encontro dele. E eu simplesmente baixei a cabeça, comecei a chorar. E eu disse, eu não vou ser crente e deixar de ir para minhas festas, minhas baladas, beber minha cerveja, beber meu uísque. Eu não vou deixar minha vida, eu não vou deixar a vida que eu levo, deixar as minhas roupas, deixar tudo que eu vivo hoje para ser uma crentezinha como você com essas suas roupinhas. E ali o Senhor pegou as minhas palavras e Satanás também pegou. Então pela manhã eu acordei e fui para o trabalho, tentando ver se tinha algum caso lá para mim pegar. Enquanto eu parei ali no sinal, enquanto eu esperava o sinal abrir, veio um caminhão desgovernado, faltou freio e bateu em cheio no carro. E eu estava bem no lado que o caminhão bateu.
E eu só lembro de ter ido para o hospital, uma coisa escura. Era escura. Eu estava meio que acordada, meio que sonolenta. E quando eu cheguei no hospital, eu apaguei completamente. Não lembro mais de nada. Quando eu saí do coma, a minha irmã me contou que os meus filhos foram me ver. Que eles beijaram a minha mão e disseram que estava com saudades de mim e que me amava. Como eu queria ter escutado isso naquele dia, que eu estava sofrendo tanto com saudades deles. Mas, infelizmente, não foi possível. A minha irmã também me contou que enquanto o João entrava com as crianças para levar até o meu leito, ela saiu e lá fora ela deu uma surra na Bia. Ela bateu tanto naquela mulher que a menina precisou entrar. Fui socorrida dentro do hospital onde eu estava internada. Se fosse uma pessoa de fora contando essa história, eu jamais acreditaria. Mas, como é a minha própria irmã contando, eu acreditei. Meu irmão e minha irmã me contaram, quando eu recebi alta, que o médico cada semana dava um diagnóstico diferente. Ele chegou e disse assim: ela não passa dessa semana. E eu passei. Passou-se 2 meses e ele disse: ela vai ficar assim vegetando para sempre. Eu acordei. E quando eu acordei, ele disse: olha, ela até acordou, mas o cérebro dela não funciona. Ela não volta a falar, ela não volta a andar, ela não volta a comer, ela vai ficar vegetando. Eu voltei a falar, eu voltei a comer. Oh, aleluia! Só não saí andando daquele hospital. Mas Deus tinha um propósito comigo. E eu saí de cadeira de rodas. Fui morar com meu irmão e com a minha irmã. Era eles que cuidavam de mim. Os meus irmãos sempre oravam muito por mim. A importância da oração. Mesmo todas as vezes que a minha cunhada me convidava para ir na igreja, eu dizia: eu não vou para a sua igreja. Eu não sou fã do seu Deus. O seu Deus me colocou nessa merda de vida. Essa maldição de vida, eu não pedi para viver. Porque Ele não deixou morrer naquele dia, naquele acidente. Porque Ele me tortura assim. Acha pouco tudo que eu passei na minha vida. E ali, a minha cunhada sempre dizia: o que Deus tem para você é muito maior do que você está passando. Não foi Ele que sofreu naquela cruz? E eu dizia, e eu pedi para Ele sofrer na cruz. Eu pedi para Ele morrer por mim. Eu não pedi, eu não quero saber dessa merda de vida. Eu só quero morrer. Eu sempre fui um peso para todo mundo e eu sou um peso, eu continuo sendo um peso para vocês. Eu só quero morrer. Será que é possível? Será que o seu Deus tem poder pelo menos para me matar, para me levar? Deixa o meu marido lá ser feliz com aquela mulher. Deixa o meu marido ser feliz com os meus filhos. Deixa eles lá. Eu não quero saber deles, eu não quero mais saber de ninguém, eu só quero morrer. Me deixa ficar aqui morta. Aí o meu irmão olhou e disse assim: você está igualzinha à nossa mãe. Você não está lutando. E aquelas palavras foram como espada penetrante no meu coração. É como a missionária diz: tem uma hora que você tem a frase certa. Tem uma hora que o Espírito Santo de Deus vai te usar para falar com alguém. E você tem que falar. Porque foram aquelas palavras que me fizeram parar e analisar o quanto que eu estava reproduzindo o padrão do meu pai e da minha mãe. Quando meu pai me abandonou, eu abandonei os meus filhos. Porque o meu pai abandonou a casa, eu abandonei a minha casa. Porque o meu pai não lutou pela minha mãe, eu também não lutei pelo meu marido. Do mesmo jeito que meu pai foi se refugiar no álcool e nas drogas, eu também fui para o álcool e para as drogas. Do mesmo jeito que a minha mãe ficou deitada em cima de uma cama, eu também agora estava reproduzindo o mesmo padrão da minha mãe. E eu só tinha uma forma de sair daquele lugar. Era Jesus. Mas esse eu não queria. Eu o culpava por tudo, mesmo a minha cunhada dizendo: você nunca pediu, você nunca falou com ele, você nunca clamou por ajuda dele.
Como que você quer ver a glória dele se você não se abre para ele, se você não abre a porta do seu coração? Você precisa abrir, você precisa clamar por ele, para ele entrar na tua vida. Olha o tanto que você já foi quebrada por Satanás. Olha o tanto que você já sofreu. Que coração duro é esse? Quebra esse coração na presença do Senhor, se entrega para o Senhor. Diga: Pai, até aqui foi com a minha força, mas agora eu não suporto mais. Age na minha vida que ele vai agir, Mariana. E a minha cunhada dizia todos os dias, e eu não fazia nada por mim. Eu não fazia nada por mim. E eu ficava vegetando em cima daquela cama. Mas todos os dias meus irmãos chegavam e diziam assim: podemos orar por você? E eu ficava lá sentada na cadeira de roda e eles em pé orando por mim. E assim os anos foram se passando. E foram se passando, o tempo se passando. A minha filha crescendo, meu filho crescendo, mais um Natal sem eles, mais um Natal de cadeira de roda, mais um Natal sem poder trabalhar, mais um ano novo sem nenhuma expectativa de vida, e eu lá paralisada. Até que um dia, já não conseguindo mais relutar, eu aceitei na igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, sabe aquele vazio que eu tinha dentro do meu peito que eu achava que eram os anseios para trabalhar fora? Não, na verdade, era a falta do Senhor Jesus. Quando eu coloquei o meu corpo dentro daquela igreja, que eu comecei a ouvir os louvores, pronto, ali tomou conta de mim. E eu fui tomada pelo Espírito Santo, e eu senti a presença do Senhor, e toda a minha vida passou num telão diante de mim. Todo sofrimento, eu lutando para criar os meus 2 irmãos, eu lutando para sair das garras daquele homem malvado, tudo foi passando diante de mim. O meu pai nos abandonando, a morte da minha mãe, tudo foi passando diante de mim. O que a Beatriz fez, cada detalhe, a frase dos meus filhos, tudo. E ali o Senhor queria que eu liberasse perdão, mas eu não conseguia. Eu não conseguia liberar perdão, eu queria justiça. E eu não conseguia liberar o perdão, eu só queria justiça. Então eu voltei para casa, sem aquele vazio, mas ainda tinha mágoas dentro do meu coração. Então, quando foi um dia, eu abri a Bíblia e o Senhor estava falando comigo em 1 Coríntios 7. E eu vi a importância da aliança. Eu vi o quanto que eu precisava ter lutado pelo matrimônio. Mas era impossível agora. Como meu marido iria voltar para mim, deixar uma mulher mais bonita, nova, cheia de saúde, uma mulher que os meus filhos amavam? Como ele ia deixar aquela mulher? Como? Para voltar para uma mulher que estava numa cadeira de rodas, que os filhos não amavam, que tinha abandonado a família, que tinha caído no vício do álcool, das drogas? Como ele ia voltar a acreditar e me querer de volta naquela casa? Depois de tudo que eu fiz, lógico que ele não ia me aceitar. E eles estavam bem, eles nunca vieram atrás de mim. A minha irmã avisou que eu tinha saído do hospital, que a casa dela estava de portas abertas. O meu irmão também avisou para eles: olha, no dia que quiser vir ver, trazer as crianças, venha, vai fazer bem para ela. E eles nunca foram até lá para me ver. Eu também nunca procurei por eles por receios. Eu também era cheia de orgulho, ferida, machucada, tinha medo de andar, tinha medo de tomar decisões, andava como se fosse pisando em ovos. Mas o Senhor tinha começado o tratamento em mim. O Senhor tinha começado um tratamento em mim, e eu comecei a sentir muita vontade de buscar pela minha família, pela restauração, e eu comecei a buscar por isso na internet. Então eu comecei a fazer um curso, mas não tive muito resultado. Não ajudou. As estratégias eram muito mundanas. Depois eu paguei também um acompanhamento com a moça, mas também não ajudou muito. As estratégias dela também não trouxeram o meu marido de volta. Não deu muito certo, era muito difícil. O meu caso era impossível, só Deus mesmo podia fazer. Eu não podia me aproximar, eu não podia fazer nada. Era só Deus que podia fazer alguma coisa por mim. Então um dia, triste, meu irmão tinha saído com a minha cunhada e eu fiquei ali sozinha naquela casa. Então eu acessei o YouTube
porque eu gostava de ouvir aquela música, aquele louvor gospel, A Promessa. E quando eu fui colocar aquele louvor, entrou junto um testemunho. Tinha também o nome lá, o canal era o A Promessa. E eu fiquei na dúvida, escuto logo o louvor ou eu vou ouvir logo esse testemunho? Eu não aguentei de curiosidade e eu fui logo ouvir o testemunho. E quanto mais eu escutava, mais eu ficava presa naquela história. E eu queria saber, será que Deus conseguiu restaurar? Será que esse homem deixou aquela mulher que conseguiu montar uma empresa com ele? Eles construíram tudo isso juntos. Os filhos também gostavam da amante, a amante também fazia tudo pelos filhos. E essa mulher passando fome, eu ficava presa naquela história. E aí foi o momento que ela falou da missionária Ivanilda, e que a missionária Ivanilda, Deus tinha usado aquela mulher para dar o direcionamento. E Deus mostrava que aquela mulher estava lutando com ela. E eu dizia, se eu tivesse alguém assim, com mais espiritualidade, que pudesse perguntar a Deus, que tivesse a visão aberta. Eu preciso estar com essa mulher, eu preciso conversar com esta mulher. Será que ela cobra quanto? Será que meu irmão pagaria esse atendimento com ela? Eu preciso encontrar o telefone dessa mulher. E foi quando eu olhei bem para a capa do YouTube, tem o número dela do lado, mesmo no perfil. E eu tinha passado tantos dias tentando localizar o telefone, buscando, procurando, estava bem na capa do YouTube. Como eu era cega. E quando eu vi aquele número, eu falei, gente, está aqui o número da mulher. Eu vou mandar uma mensagem. E eu mandei a mensagem. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada. Falei, eu acho que é impossível ela falar comigo. Quando foi um dia, um sábado à tarde, eu recebo uma mensagem dela perguntando se eu teria um tempinho para ela na sexta-feira, às 19 horas. E lógico que a minha resposta foi sim. Eu queria tanto que ela orasse pela minha vida e perguntasse a Deus, se Deus pudesse mostrar para ela, se Deus usasse aquela mulher como canal de bênção na minha vida. E eu estava cheia de expectativa, de esperança, de fé, que aquela mulher pudesse me dar uma luz do que eu tinha que fazer. Ou então que guerreasse comigo, que acreditasse que a minha família, que me dissesse algo, que a minha família ia voltar. O meu irmão acreditava sim em Primeira Aliança, ele acredita até hoje, mas às vezes eu achava ele tão sem fé que a minha família pudesse ser restaurada. Eu acho que é porque ele nem acreditava que eu ia conseguir sair da cadeira de rodas. O meu marido estava tão bem, era tantas viagens, passeios. Como meu marido ia voltar para mim, não tinha como. Então eu fiquei cheia de expectativa para aquele dia. Abri um jejum, consagrei o nosso momento, orei, pedi a Deus para blindar, para dar força para ela me ligar, que não acontecesse nenhum imprevisto, parecia que eu estava até adivinhando. E ali eu na expectativa, desde sexta-feira às 4 horas da tarde eu já estava esperando, e olha que ela só ia falar comigo às 19 horas, mas eu já estava esperando. Não era idolatria não, era necessidade de falar com alguém que tivesse uma visão aberta no mundo espiritual. Eu precisava disso. Não dava mais para mim caminhar com cegos, tinha que ser alguém que tivesse essa autoridade no mundo espiritual. Então eu fiquei esperando. Quando deu às 19 horas, ela me ligou. Na hora que ela começou a falar, a paz do Senhor Jesus, como você está, Mariana? O telefone, paf, só escutei um barulho. Falei, não, Jesus, eu não acredito não. Eu tentei ligar de novo e nada, eu enviava mensagem pelo WhatsApp e nada. Falei, não acredito. Eu não acredito que o telefone dela caiu no chão. Eu só escutei o barulho. Sabe quando você escuta o barulho e pá, e a ligação cai? Falei, não acredito que o telefone... Não, tinha que ser comigo. Tinha que ser comigo. Eu me revoltei novamente contra Deus. Deus, esperando, 3 meses que eu estou esperando para falar com a tua serva, e o Senhor permite, eu me consagrei, orei, jejuei para dar certo, e o Senhor permite que o telefone dela se quebre. Só pode ter sido isso. Eu escutei o barulho e logo em seguida a ligação caiu. Aconteceu alguma coisa lá e agora eu não posso falar com a missionária, o que será? E eu preocupado, o que tinha acontecido? Foi quando uma voz falou, vai no Instagram. E eu fui no Instagram, mandava mensagem para ela e nada também, nenhuma resposta. Passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias depois, eu recebi uma mensagem pelo Instagram, onde ela se explicava. Mariana, naquele dia, por um deslize da minha mão, eu achava que estava segurando o celular caiu entre os meus dedos e o celular quebrou. Ainda estou sem celular, mas não se preocupe, o quanto antes eu volto ao atendimento e você vai ser uma das primeiras.
Eu chorava tanto. Jesus, eu estou sozinha. Manda um Arão para me ajudar. Manda alguém. Manda um sirineu para carregar a cruz comigo. E eu continuei com o meu hábito. Porque desde aquele dia que eu tinha ido para a igreja, eu fiquei lendo a Bíblia. E eu ficava louvando o Senhor. Lendo a Bíblia e louvando o Senhor. Eu não lia outro livro, era só a Bíblia. E a Bíblia eu lia, já estava conhecendo a palavra de Deus. E conhecendo, mas eu não queria falar com outra pessoa. Eu queria falar com a missionária. Eu sentia que a missionária tinha alguma coisa da parte de Deus para me entregar. E eu fiquei orando, Deus, prepara, Senhor, dá condições para alguém, Pai. Se eu tivesse condições, manda um celular para ela, Pai. Não deixa esse ministério parar, Senhor. Manda, Senhor, um celular para ela, Pai. Ela precisa ter 2 celulares, manda um de reserva. E eu fiquei orando, buscando a Deus. Eu acho que foi uns 15 dias depois, ela me manda uma mensagem no WhatsApp, dizendo, já estou com o celular, vamos voltar ao atendimento? E ali eu comecei a agradecer a Deus. Então eu tinha essa espiritualidade. Quando acontecia uma coisa boa, eu agradecia a Deus. Quando acontecia uma coisa ruim, que me decepcionava ou me causava tristeza, eu reclamava de Deus. Eu sabia que eu era assim. Mas quando eu comecei a falar com a missionária, foi uma das primeiras coisas que ela disse. O Senhor às vezes está permitindo você passar por situações difíceis para você ter uma constância na presença dele. Você é muito inconstante. Acontece uma coisa boa, você crê. Aí Satanás se levanta, você blasfema contra o Senhor. Por que você não se levanta contra Satanás? Por que você não coloca Satanás no lugar dele? Por que você não o repreende? Porque você fica com raiva do Senhor. O Senhor não faz nada de ruim, não. O Senhor até pode permitir. Mas quando Ele permite, é porque você está dando legalidade para Satanás. É porque você ainda está precisando ter constância no Senhor. É porque você precisa ainda ser revestido da armadura do Espírito Santo. Então, quando ela falava essas coisas, eu dizia assim, eu sabia que eu ia aprender com esta mulher algumas coisas. Então a gente ficava conversando e ela foi passando algumas estratégias de oração, como blindar minha mente, como revestir o meu corpo para não vir cilada de Satanás, nem os dardos do maligno contra a minha mente, como fazer jejum, como me comportar, como buscar pelo meu marido, como orar pelos meus filhos, como pedir a minha cura. E eu comecei a sentir as minhas pernas mexendo. Cada vez que eu orava mais, eu sentia as minhas pernas mexendo. Eu sentia, não era a perna que mexia. Quando eu falo as minhas pernas mexendo, era como se eu sentisse o sangue passando pelas veias. A minha perna estava sensível. Eu sentia, se você batesse assim um pouquinho, eu já estava começando a sentir. E quando eu colocava para me mexer, a sensação assim, vou levantar minha perna direita. Quando eu dava esse comando, eu vou levantar minha perna direita, eu sentia que a minha perna direita já estava quase se levantando, quase se mexendo. Então eu sabia que a minha cura era certa. E eu tinha muito receio de fazer uma pergunta para ela, porque dependesse da resposta dela, eu não teria força para fazer. Mas depois de muitos meses sendo acompanhada por ela, eu perguntei. Eu não resisti, eu perguntei, missionária, o que eu preciso fazer para poder trazer os meus filhos de volta e o meu marido de volta? O que eu preciso fazer? E ela simplesmente disse, vamos orar? E nós começamos a orar. E a gente orava. E a gente orou um dia e ela disse, Deus não mostrou nada. A gente orou o segundo dia e Deus não mostrou nada. Nós oramos no terceiro dia e Deus não mostrou nada. Quando foi no quarto dia, o Senhor, Ele me visitou através de sonhos. E o Senhor mandava eu ficar quieta. No sonho, o Senhor aparecia para mim, não dava para mim ver o rosto dele. Mas Ele só dizia assim, fica quieta. Deixa eu trabalhar por você dessa vez. Deixa eu trabalhar por você. E era o Senhor, igreja. Era o Senhor que estava proporcionando cada momento. Era o Senhor que estava preparando cada momento para nós. Então, enquanto eu estava naquela cadeira de roda, estava lendo a Bíblia, me consagrando, sendo dizimista, sendo ofertante fiel, guardando a minha carne, eu estava buscando a face do Senhor, eu estava liberando o perdão, eu estava aprendendo a liberar perdão,
Eu estava orando pela Bia para Deus alcançar, para Deus incomodar, para Deus mostrar o quanto que ela me fez mal, para ela sentir pena de mim, sentir remorso pelo mal que ela me fez, que ela viesse lembrar tudo que eu passei na minha vida. E eu ficava orando pelo meu esposo, pelo João, pedindo a Deus, pedindo ao Senhor para colocar amor no coração dos meus filhos. Todos os dias eu pedia: Senhor, visita o coração do meu filho e da minha filha, coloca amor por mim, apaga da mente deles toda mentira, meu Pai, que a Bia fez, toda mentira, toda calúnia que ela levantou contra mim, tudo que ela está fazendo com os meus filhos, Pai, apaga da mente deles, nos ajuda. E essa era a batalha. Todos os dias eu orava, todos os dias eu buscava por eles. E ali, cada vez eu buscava mais a face do Senhor. E eu comecei a ter uma espiritualidade muito parecida com a da missionária. O Senhor falava já de forma nítida comigo. O Senhor já me dava o comando do que eu deveria fazer. E sempre Ele me dizia: fica quieta na sua, quem vai fazer sou eu. E quando foi um dia, o nosso filho se machucou. E ele perdeu muito sangue, porque demorou o tempo para o meu esposo encontrar com ele lá no quintal. E ele tinha cortado a coxa, e ele tinha perdido muito sangue. Estavam procurando o tipo de sangue do meu filho para poder fazer. Não tinha ninguém com tipo de sangue, porque o tipo de sangue dele é um dos mais complicados de se achar. Então, quando todo mundo rodando atrás de sangue, rodando, o meu esposo lembrou de mim. E ele lembrou que o meu tipo sanguíneo era o mesmo. Então ele disse assim para o meu irmão, ele ligou e disse: traz, por favor, a Mariana aqui, que o nosso filho está no hospital e precisa do tipo de sangue dela. Só ela que tem o tipo de sangue dele mais próximo aqui de nós. Nós não podemos esperar até esse hospital localizar alguém com esse mesmo tipo de sangue. Por favor, peça a Mariana para vir. E ele estava desesperado. Lógico que eu não ia pensar duas vezes se eu ia ou não ia salvar o meu filho. Meu irmão me colocou no carro e nós fomos apressados para o hospital. Chegando lá, os médicos já foram fazendo todos os exames, colhendo meu sangue. E assim eu doei sangue para o meu filhinho. Enquanto o Luquinhas estava naquela cama, ele olhava para mim, eu olhava para ele. E ele olhava para mim e começava a chorar. E o Lucas começou a contar para mim o que ele estava passando nas mãos da Bia. Ele começou a mostrar alguns hematomas. E eu fiquei arrasada. E eu me sentia culpada. E eu disse: da mesma forma como eu sofri na mão das pessoas, eu deixei os meus filhos para trás. E os meus filhos também sofreram nas mãos daquela mulher. E eu chorava, a igreja, eu chorava tanto por ter tido essa reação. Por que eu tinha tido essa reação? Realmente, quando nós não cremos em Deus, quando nós não temos o Senhor, nós ficamos vagando. Nós parecemos uns espíritos vagando por aí. Nós não temos morada, nós não temos direção, nós não temos discernimento. Nós agimos pela carne, pelas emoções, pela maldade, por influência de Satanás. Por que eu saí de dentro da minha casa? Por que eu escutei as palavras dos meus filhos? Por que eu tinha que escutar as palavras da Bia e do meu esposo? Por que eu não lutei? E a missionária na mesma hora me ligou e eu disse: olha, eu estou no hospital. E a gente ficou conversando. Ela disse: olha, não deixa o passado que você errou, deixou de fazer, te atormentar agora não. Esquece tudo isso, libera o perdão para você também. Você tem liberado perdão para a Bia, para os seus filhos, tem liberado perdão para o seu marido, você liberou perdão para aquele homem malvado, liberou perdão para o teu pai, para a tua mãe. Libera perdão para você também. Para de se culpar. Todo mundo erra, e não tem problema em errar não. O problema é permanecer no erro. E você agora quer consertar, você quer cuidar dos seus filhos. Deus criou essa situação. Não se culpa porque Deus criou essa situação. E ali a gente desligou e ela ficou em oração por mim. E a minha filhinha veio e ficou perto de mim também. E o meu esposo entrou no quarto e ficamos nós, como uma família. E o meu esposo olhava para mim. Ele sentia pena, eu acho, porque eu estava numa cadeira de rodas. Mas eu nunca disse para ele assim: olha, eu vou voltar a andar. Não, eu queria que ele me aceitasse mesmo de cadeira de rodas. E ele não tinha coragem de perguntar assim: é permanente? É para sempre? Você sente as pernas? Como é a sua paralisia?
Como ele não perguntava, eu também não dizia nada. Mas eu sabia que eu ia voltar a andar. Só que eu queria que ele voltasse para mim assim, na cadeira de roda. Que ele me escolhesse. Mesmo eu sendo inútil, eu queria que ele me escolhesse. E ali a gente ficou conversando e ele começou a contar o que ele estava sofrendo nas mãos da Bia. Ele começou a contar o que a Bia estava fazendo dentro daquela casa. E eu disse, por que você não se separa? As crianças. Eu falei, não, as crianças não estão bem com ela também. Ele, como assim? Como é que você sabe? Eu falei, Lucas, conta para o seu pai o que a tia Bia faz. E ele começou a contar com detalhes. Ele contou tudo que a Bia fazia. Letícia, na mesma hora, se aproximava do pai e disse assim, pai, sabe o que é que eu acho? E ela sempre falava muito assim, explicadinho. Pai, sabe o que é que eu acho? Que a Bia é como aquela bruxa da Branca de Neve. Chegou como uma velhinha boa, mas agora é muito má. E dá maçã envenenada para nós. E aí o João baixou a cabeça, ele sentiu-se culpado. Ali todo o sentimento que o João sentia, toda a prisão que ele tinha pela Bia, já não existia mais. O encanto da Bia já não tinha mais nenhum poder sobre o meu esposo. E pelo jeito que a Bia estava tratando o meu esposo, tratando os meus filhos, ficava para mim também muito nítido que ela também não suportava mais aquela vida. E foi quando o meu esposo afirmou que ela nunca tinha deixado o ex-namorado dela. Ela nunca tinha deixado, ela tinha traído o meu esposo esse tempo todo que ela esteve com ele. Ele relatou que no dia do casamento deles, ele pegou a Bia aos beijos com esse ex-namorado. E quando ele se aproximou e perguntou, Bia, o que é isso? Ela largou a mão na cara do rapaz e disse que era ele que tinha beijado, que tinha vindo ali para se despedir. E meu esposo, enfeitiçado, encantado por aquela mulher, ele disse que acreditou naquilo. Mas hoje, quando ele junta todas as peças, ele sabia que aquilo ali era uma farsa, que ela nunca tinha deixado esse ex-namorado e que ela estava com ele só por dinheiro. Então ela queria, quanto mais ela podia sugar do meu marido dinheiro, mais ela sugava, mais ela tirava, mais ela tirava. Então o meu esposo, naquele dia que a gente estava ali no hospital, o meu esposo já saiu de lá decidido que iria se separar da Bia e que a gente voltaria. Ele pediu perdão, chorou, nós choramos, na verdade. Os meus filhos também pediram perdão. Eu tanto pedi perdão como também liberei perdão para todo mundo. Eu pedi perdão porque eu desisti deles muito fácil. Eu não lutei pela minha família. Então lute por sua família. Não desista não. Porque todos que estão lá no adultério, todos que estão lá na prostituição, eles estão encantados, enfeitiçados por Satanás. E a oração é a única arma que você tem. A oração move. A oração move seu esposo de volta para casa. A oração quebra coração de filhos. A oração quebra coração de sogra, de cunhado. A oração muda a tua história. Então ora por tua casa, ora por tua família. Então, já sabendo que nós tínhamos reatado o nosso beijo, o nosso abraço, os nossos filhos, eu fiquei com muito receio de deixar os meus filhos voltarem para dentro daquela casa. Com medo da Bia ter coragem de fazer um mal, de empurrar o meu filho na piscina, não sei. Eu não senti paz. Então eu pedi, João, deixa eu levar as crianças comigo. Não leva mais a criança para aquela casa não. Tenho tanto medo da Beatriz fazer um mal contra os nossos filhos. E ele disse, tudo bem, igreja. Foi Deus que tocou no coração do meu esposo. Porque foi um livramento. Quando meu esposo chegou na casa onde estava a Bia, ele começou a falar com ela. Quando ele disse que queria o divórcio, que ia voltar para mim e que ele queria que ela saísse de dentro da nossa casa para mim poder voltar com as crianças, ela simplesmente abriu a bolsa dela, sacou uma arma de dentro e atirou no meu esposo. Ela colocou para acertar em cheio mesmo no coração dele. Ela queria matar. Mas Deus foi tão bom que a bala deu um giro. Quando ele chegou no hospital, o médico disse assim, eu nunca vi isso. A bala, ela ia para acertar no coração, só que ela deu um giro por baixo do coração dele. E ali o médico faz uma cirurgia e meu esposo não vem a óbito. Foi Deus que salvou a vida do meu esposo. Deus tinha salvo a minha vida e Deus também estava salvando a vida do meu esposo.
ela foi presa, meu esposo moveu uma ação contra ela e ela ficou pouco tempo na prisão porque ela pagou a fiança e essa questão, né, no Brasil que a lei é muito complicada, quase que não se existe, né, a punição. E como ele não tinha vindo a óbito, aí ficava mais fácil ainda para ela responder em liberdade, ficou só como tentativa. Então, com a Bia livre, aquela casa, tudo que nós passamos, nós decidimos que a gente ia se mudar para Venâncio Aires, que era uma cidade vizinha nossa, mas era melhor para nós. A gente decidiu que a gente ia recomeçar lá. E assim nós fomos. Nessa época eu ainda estava na cadeira de rodas. A restauração não é fácil. Quem vive a restauração sabe que os primeiros meses, para se adaptar, para se acostumar, para acreditar que Deus fez tudo isso, para continuar, né, com toda a adoração, continuar com a intimidade com Deus, continuar guerreando, não duvidar, parar de ter medo, achar que outra pessoa vai entrar e vai destruir. A gente fica com muito medo. Será que vai acontecer de novo? Será que meu esposo vai conhecer outra mulher? Sabe, a gente fica assim como se fosse pisando em ovos. Mas buscando no Senhor, buscando força no Senhor, Ele vai trazendo uma paz, vai trazendo uma certeza para os nossos corações. A gente vai se enchendo da presença dEle. E cada dia que passa, nós estamos mais curados em Cristo Jesus. Cada dia que passa, mais meu esposo está na igreja, eu também. E para a honra e para a glória do meu amado Senhor Jesus, eu já estou de pé, andando com a muleta. Deus é bom o tempo todo. Mas a nossa história não tem como ser feliz, um final feliz 100%, porque infelizmente, quando nós estávamos mais ou menos com 4, 7 meses de casamento restaurado, eu não lembro muito bem quanto tempo já, mas eu acho que a gente estava mais do que 4 e menos do que 7 meses após a restauração do nosso casamento. A Bia, ela foi encontrada morta no apartamento dela. Infelizmente, a Bia suicidou. A mãe dela me relatou que ela tomou todos os medicamentos, tinha comprado algumas coisas também para tomar. Ela tirou a própria vida. Satanás é sujo. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele te dá, mas ele cobra o que ele lhe dá. A Bia, ela entrou, destruiu minha vida, ela fez muita coisa. Mas Satanás cobrou dela. Toda a destruição que ele fez, Satanás cobrou. E Satanás tem roubado muitas vidas através das amantes, através desse espírito maligno. É por isso que eu concordo com a missionária, que as amantes são dignas de pena, que nós precisamos sim orar por elas, que nós precisamos sim guerrear no mundo espiritual por elas, porque elas são apenas cavalo mesmo de Satanás. Satanás monta nas costas, oferece o mundo, oferece tudo para elas e elas simplesmente acreditam que é possível ter a nossa família, acreditam que é possível viver com os nossos filhos, acreditam que pode assim entrar e sucumbir tudo que é nosso, como se o Deus de Israel não olhasse, não visse nada e não fosse honrar as nossas orações. Então nós precisamos sim orar pelos amantes, nós precisamos orar por nossa casa e muito cuidado com quem você coloca dentro de casa. O inimigo está no nosso derredor e ele vai preparar ciladas. Muito cuidado também com o padrão, o que o seu pai fez, o que a sua mãe fez, Satanás vai querer repetir na tua vida. Essa é a minha história de sofrimento, mas também de milagres. O Senhor, Ele honrou cada oração, cada batalha, tudo que aconteceu no mundo espiritual, tudo que a gente fez, todo mover, cada jejum, cada propósito, cada campanha, parecia ser tão impossível. A Bia parecia ser tão perfeita, meu esposo parecia estar tão feliz, os meus filhos pareciam que amavam aquela mulher, mas era tudo uma mentira. Os meus filhos já estavam sofrendo na mão dela. E eu só posso concluir e dizer para você que nem tudo que você está vendo, nem tudo que Satanás está tentando mostrar é a realidade do que está acontecendo lá. Por isso que eu digo, creia somente no Senhor. Porque o mesmo Deus que me salvou da morte, o mesmo Deus que salvou o meu marido, o mesmo Deus que arrancou a Bia das nossas histórias, o mesmo Deus que fez na vida dos meus filhos
Hoje, quando eu olho para os meus 2 filhos e eu consigo ver o sorriso no rosto deles, eu sei que era Deus que estava guardando os meus filhos. Eu sei que era Deus que estava blindando para os meus filhos também não ficarem mal como eu fiquei, para não destruir o psicológico dessas crianças. Deus, foi Ele que guardou a igreja. Foi Deus que guardou. Foi Deus que guardou os meus filhos. O mal poderia ter acontecido naquele dia. No dia que a Bia atirou no meu marido, poderia também ter atirado nos meus 2 filhos. Mas Deus nos deu um direcionamento naquele dia. E o Senhor livrou os meus filhos. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele sim é justo, verdadeiro e fiel. E todos os dias eu digo na presença dEle: Pai, eu retiro tudo que eu disse. Tudo que eu blasfemei contra o Senhor, tudo que eu falei contra o Senhor, eu não quero morte, eu quero vida, e eu sou grata pela vida que o Senhor me deu, pois é através do meu testemunho de vida que eu posso hoje dizer para você: o adultério destrói famílias e destrói vidas. O adultério não vem do altar do Senhor. O adultério é de Satanás. É a obra maligna de Satanás que o mundo está aceitando como se fosse um presente de Deus. Nunca foi e nunca vai ser aceitável aos olhos do Senhor o adultério, porque o adultério destrói e mata pessoas. O adultério deixa pessoas vulneráveis. O Senhor mandou ficar quieta, porque já era a hora do Senhor trabalhar. E Ele lutou pela minha família. Ele lutou pela minha vida, pela minha salvação. Ele lutou pela vida do meu esposo. Ele lutou pelos meus filhos. E o padrão da minha família foi quebrado. Louvado seja o nosso Deus. Amém? Eu vou deixar aqui os meus agradecimentos para você que ouviu até o final esse testemunho. Eu espero que você saia daqui forte, decidido a guerrear por sua família e jamais desistir. Eu espero que você busque o direcionamento de Deus, não busque o direcionamento do homem. Busque resposta no Senhor. Eu sou grata à missionária Ivanilda que esteve comigo nesse processo. Eu só tenho a pedir a Deus que o Senhor possa proteger esse ministério, que o Senhor possa dar saúde para ela continuar levando a palavra, levando as orações da madrugada, levantando essa bandeira a favor das famílias, trazendo direções de Deus para nós. E eu poderia continuar citando aqui muito, muito mais do que eu sou grata e que eu quero que o Senhor proteja. Mas, pelo tempo, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer infinitamente ao nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz. E eu quero pedir a misericórdia dEle também para restaurar a sua casa e a sua família. Se você está sofrendo agora, se agarre com o Senhor, porque Ele me tirou do sofrimento e Ele pode também tirar você. E é como o tema desse testemunho. Depois de muito sofrer, a restauração chegou. E louvado seja nosso Deus por isso. Eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu estava lendo para você a história da Mariana e do João. Que história na igreja. Olha o quanto que essa menina sofreu. Olha o quanto que ela ficou vulnerável. Olha quanta responsabilidade ela teve que carregar. Olha o quanto que ela sofria quando viu o pai nas calçadas e a mãe em cima de uma cama. Olha o quanto que nós temos responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos, mesmo quando os nossos esposos estão fora de casa. Mesmo que seja o homem que está em casa cuidando dos filhos e a esposa abandona, mesmo assim a responsabilidade é a mesma. Nós temos essa responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Olha por quantos sofrimentos a Mariana passou. Tudo por causa do adultério. E a Mariana não é a única que passa por isso, não. A mesma história da Mariana, eu tenho mais umas 10, 15 mulheres aqui no Ministério A Promessa que também tiveram a sua infância destruída por causa do pai quando saiu de casa, que foram também abusadas porque o pai não estava em casa cumprindo o papel de proteção. Eu também tenho casos em que a mãe negligenciou por causa do sofrimento, não teve força para se levantar. Tem muitos casos, igreja. A Mariana não é a primeira, e muito menos também a morte da amante. Não é a primeira que eu acompanho que tem morte. Não é o primeiro caso também que o adúltero sai machucado.
Tem casos aqui que a adúltera sai machucada. Não é o primeiro caso que as crianças sofrem violência dentro da casa, com madrasta, com padrasto. Essa história para você pode até ser impactante, mas para mim é mais uma de todas que eu já acompanho todos os dias aqui. A história da Mariana tem se repetido várias vezes aqui no Ministério Promessa. A história da Mariana, todo momento tem acontecendo uma história igual a dela. Uma mulher que entrou na sua família, uma amante que depois suicida, um marido que está sofrendo, que foi traído pela amante, as crianças que são penalizadas, a esposa que sofre, todo mundo sofre. A destruição financeira, a destruição de todos que fazem parte do convívio do adúltero, da esposa, da amante. Olha o quanto que essa mãezinha está sofrendo agora. Perdeu a única filha. Olha o quanto que ela está se sentindo culpada por não ter tirado a filha dela de lá. Essa destruição é planos de Satanás. E eu lhe convido a levantar a bandeira contra o adultério. Não aceite o adultério, não seja a favor do adultério. Compartilhe esse vídeo, tem que chegar ao máximo de pessoas. Pessoas têm que se conscientizar. Os pais, antes de saírem de casa, têm que se conscientizar que existe um mal por trás. Eu sei que para muitos pastores, eu sei que para muitos ministros da palavra, se o homem saiu é muito fácil, é você conseguir outra pessoa. Só que não é assim que resolve. Às vezes coloca um padrasto dentro de casa, às vezes coloca uma pessoa mal, que vai maltratar os filhos, que vai abusar das filhas. E na maioria das vezes essas histórias terminam sempre com homicídios. Termina sempre com alguém pagando um preço muito alto. Então não permita Satanás te usar para o adultério. Não permita Satanás te usar para destruir famílias, para ajudar destruições de família. Não permita-se ser usada por Satanás. Levante a bandeira contra o divórcio, contra o adultério. Levante a bandeira contra os planos do maligno. E quando eu digo para você, quando eu lhe aconselho a não se divorciar, a não se separar, a dizer não para o adultério, a levantar uma bandeira contra o adultério, eu não estou dizendo para você aceitar qualquer tipo de casamento. Eu não estou dizendo para você que você precisa viver o resto da sua vida frustrada dentro de um casamento sofrendo. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser espancada todos os dias e aceitar calada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa se levantar e lutar. Porque se o seu casamento não está bem, você precisa lutar. E se seu marido já saiu de dentro de casa, você precisa também lutar. E se seu marido está bem dentro de casa e vocês vivem felizes, você também precisa lutar. Não tem jeito não. O homem precisa de relacionamento com Deus. E é por essa falta de relacionamento que Satanás tem atacado as famílias. Tem colocado essa separação entre o homem e a mulher. Tem colocado esse desamor entre o marido e a esposa, esse repúdio, essa amante, essa destruição. É por esse caminho. É pela falta de relacionamento do homem com Deus. Então o divórcio não é a solução, porque você vai continuar longe do Senhor. A separação não é a solução, porque você continua sem relacionamento com Deus. A solução para uma vida sentimental, para um casamento, para uma família, é o relacionamento do homem, da mulher e dos filhos com Deus. Todo ser humano precisa se relacionar com o Pai, com o Criador. E aquele que não tem esse relacionamento vai sofrer. Algumas pessoas, Satanás toca na família porque a família é o tesouro. Algumas pessoas passam por problema na saúde. Outros passam com problema com filhos. Outros passam problema no financeiro. E cada um vai ser tocado naquilo onde está o coração. Então Satanás, quando toca na família, ele toca em várias pessoas ao mesmo tempo. E ele destrói várias pessoas ao mesmo tempo. Ele destrói os filhos, destrói a esposa, destrói o marido, destrói a amante. E se a mulher for atrás de outro homem, também destrói. E se o homem for atrás de outra mulher, também destrói. Então a destruição do adultério é vasta, em passos largos. E destrói muitos. É como uma bomba. Destrói muitas pessoas. E é por isso que mais uma vez eu vou pedir para você. Compartilhe essa história. Mais e mais pessoas precisam se conscientizar do sofrimento que há por trás do adultério. Mais e mais amantes precisam se despertar
que elas não vão conseguir ser felizes com homens casados, destruindo lares, destruindo a mente e a vida de crianças. Nós precisamos conscientizar essas pessoas. E a única forma é compartilhando a história, o sofrimento que as outras pessoas sofreram. A Mariana passou por tudo isso para hoje servir para algumas meninas e mulheres e homens não caírem nesse sofrimento, não cometer esse mesmo erro. Amém? Então, se você está em concordância comigo, se você também está passando por algum tipo de sofrimento, conta para mim nos comentários. Diz para mim como é a tua história. Você também teve os pais que viveram um divórcio? Você e seus filhos estão passando por tipo de abusos? Como é que está o seu marido? A amante tem tocado no fruto do teu ventre? Como é que está a amante com relação aos seus filhos? Como essa amante tem se levantado contra a tua vida? Conta um pouquinho da tua história aqui para mim nos comentários. Amém? E eu não me canso de pedir para você compartilhar essa história, porque essa história tem muitos direcionamentos, essa história tem muitas alertas, que vai servir para a pessoa que está lá do outro lado a se despertar, a acordar, a lutar pela família, a ficar alerta quando Satanás tentar contra a família, a ficar alerta para proteger os filhos, para ter força para se levantar da cama, para trabalhar, para proteger os filhos. Amém? Então, se você também gostou dessa história, eu vou pedir para você deixar o seu like. Se você está gostando do conteúdo que nós postamos aqui, eu vou pedir para você se inscrever em nosso canal, acionar o sininho. Me procura também lá no Instagram, a Promessa Oficial, é bênção de Deus. Por lá ou por aqui, nós estaremos sempre juntos, falando sobre famílias. Amém?